Olá turma, bom dia, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade da aula de física, tá bom? E a aula 5 de física 1, o tema da aula de hoje é decomposição de um vetor, tá bom? Ou componentes retangulares de um vetor, tá bom? Na aula passada nós trabalhamos a ideia de vetor, né, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Nós vimos lá as operações com vetores, adição, subtração, a regra do paralelogramo, que é a lei do cosseno, ok? E é importante que vocês pratiquem, não deixem de praticar esses conteúdos, para que vocês não possam esquecer, tá bom? Vamos verificar hoje a aula 5, né, como eu falei anteriormente, decomposição de um vetor, ou componentes vetoriais de um vetor. Um vetor, qualquer vetor, pessoal, ele tem as suas componentes, né? Ele tem aí as suas componentes, as suas decomposições retangulares, tá? E como é que eu faço para calcular essas componentes retangulares desses vetores? Vamos verificar aqui o que eu coloquei aqui na lousa. Consideremos aqui o vetor A e os eixos x e y. Então imagine aqui, ó, o vetor A e o eixo x e o eixo y. Quando eu tracei o vetor A, formou um ângulo alfa, certo? Todo vetor, como eu falei para vocês anteriormente, ele tem as suas componentes vetoriais referente ao eixo x e referente ao eixo y. E como é que eu faço para encontrar essas componentes vetoriais? Então vamos fazer o seguinte, olha essa outra figura, né, de eixo x, eixo y e vetor A. Para eu identificar, para eu descobrir as componentes vetoriais desse vetor, o que eu vou fazer? Vou representar aqui um vetor em relação ao eixo x e um vetor em relação ao eixo y. Esses vetores que eu coloquei aqui nada mais é do que as componentes, né, no caso aí, de um vetor, certo? As componentes retangulares de um vetor. Então, em relação ao eixo x, a componente vai ser chamada de AX, e em relação ao eixo y, a componente vai ser representada por AY, formando um ângulo alfa. Representei uma linha paralela ao eixo x e uma linha paralela ao eixo y. O que vocês podem identificar, pessoal? O professor formou um triângulo retângulo, aqui ó, certinho? Então, quando eu traço essas componentes no eixo x e no eixo y, eu represento um triângulo retângulo. E através desse triângulo retângulo, eu consigo descobrir, né, quem são essas componentes vetoriais. Por exemplo, aqui, ó, eu extraí esse retângulo aqui. Então, vamos verificar essa figura. Esse triângulo de ângulo alfa, formando um ângulo de 90 graus, certo? Essa parte aqui, ó, vale quanto? É o A. É o meu vetor, certo? Essa partezinha aqui, ó, desse triângulo, nada mais é do que essa partezinha aqui. Então, isso aqui é a y, aqui vale a y. E essa partezinha aqui do eixo x vale quanto? AX. Então, AX. Pronto. Coloquei aqui para visualizar melhor a demonstração de como calcular essas componentes, né, desse vetor. Como é que eu faço para calcular a componente AX e a componente AY? Pessoal, vocês vão ter que lembrar matemática, que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por exemplo, aqui, ó. Vocês concordam comigo que o lado maior é a hipotenusa e os outros lados são os catetos, né? Então eu posso dizer para vocês aqui, pessoal, que esse lado aqui é o quê? A hipotenusa. Quem é esse daqui, pessoal? É o cateto oposto e esse daqui é o cateto adjacente. Beleza? Vocês aprenderam isso em matemática no nono ano. Qual é o meu objetivo aqui? Aprender a calcular essas componentes vetoriais. Por exemplo, quero calcular a componente AX, né? Por exemplo, aqui, ó. Existem aí duas relações trigonométricas, o cosseno e o seno, né? Como é que eu faço para calcular o cosseno do ângulo alfa? Professor, o cosseno do ângulo alfa, no caso aí, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Ah, professor, lembrei. Então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Perfeito. Então, vamos lá. Mas quem é o cateto adjacente? É a componente AX. E quem é a hipotenusa? É o vetor A. Certo?
Só que eu quero calcular essa componente vetorial. Como é que eu faço para calcular essa componente vetorial? Gente, eu vou colocar o número 1 aqui embaixo. Aí eu vou multiplicar o meio pelos extremos. Então, 1 vezes ax, isso é igual a vezes o cosseno de alfa, vai ser a multiplicado pelo cosseno de alfa. Então, eu descobri a fórmula matemática, né, uma expressão matemática que permite calcular a componente AX. Para eu calcular a componente AX, o que eu faço? Pego o vetor A e multiplico pelo cosseno desse ângulo. Certinho? Então, não se esqueça dessa relação aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, usei o cosseno, agora eu vou usar o seno de alfa. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Quem é o cateto oposto? A y é a componente AY. Certo? E quem é aqui a hipotenusa? É o A, é o vetor A. Aí você vai novamente colocar aqui, ó, o 1zinho aqui, e vai multiplicar o meio pelos extremos. 1 vezes AY é AY. A vezes seno de alfa vai ser o A, o vetor A, multiplicado pelo seno de alfa. Também descobri uma relação matemática que permite calcular a componente AY. Então, como é que eu faço para calcular as componentes de um vetor? AX e AY. Como é que eu faço para encontrar o AX? Pego o vetor A, multiplico pelo cosseno que ele te deu. Como é que eu faço para encontrar o AY? Pego o vetor A e multiplica pelo seno que ele te forneceu. Então, não se esqueçam dessas relações matemáticas, ok? Vou passar aqui uma linhazinha. Não sei se vai ficar torto aí, mas mais ou menos, ok? Então, essas fórmulas aí permitem calcular as componentes vetoriais de um vetor, ok? Certinho aí? Vamos ver aqui a primeira aplicação. Ache o módulo das componentes retangulares do vetor A de módulo 8 metros indicado na figura. Então, tu tem essa figura, né? Ele fala que o módulo do vetor A vale 8, formando um ângulo de 60 graus. Ele quer calcular esse componente. Então, como é que eu faço? Vamos representar aqui, ó, a componente AX. Vamos representar aqui, ó, a componente AY. Aí eu vou representar aqui, ó, uma linha paralela ao eixo X e ao eixo Y. Pronto, né? Ele quer calcular essas componentes. E como é que eu faço para calcular a componente AX? Opa, AX, professor, é o A vezes o cosseno de alfa. Eu vou pegar o vetor A, multiplicar pelo cosseno de alfa. E como é que eu faço para calcular o AY? Quem é o AY? É o A vezes o seno de alfa. Então, A, o vetor A, multiplicado pelo seno de alfa. Certo? Então, vamos só substituir. AX, que é o que eu quero encontrar. Quem é o vetor A? O vetor A mede quanto? 8 vezes o cosseno de alfa. Quem é o alfa? É 60. Agora, você tem uma tabelinha do cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Você tem uma tabelinha que vocês viram em matemática, não se esqueça dessa tabela. Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Pronto. Agora, multiplica 8 vezes 1, 8 dividido por 2 é 4. 4 que? Metros. Já calculei a primeira componente em relação a AX. Muito fácil, né? Agora você vai fazer a mesma coisa para encontrar a componente de AY. Quem é o A? É 8. Agora o seno de 60. Como é que eu faço para calcular o seno de 60? O cosseno de 60 é 1 meio. E o seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2, né, pessoal? Raiz de 3 sobre 2, tá? Aí o que eu faço aqui? Vai multiplicar 8 dividido por 2 é 4 raiz de 3 metros. Então, calculei aí, ó. Vou passar um traço aqui. Calculei a componente AX e calculei a componente AY, tá? Não se esqueça de colocar a setinha, porque eu estou trabalhando com vetores. Ok? Então, bem fácil calcular as componentes de um vetor.
Se ele em algumas situações de problema, ele dá o cosseno de 60 e o seno de 60 como número decimal. Se o problema te deu, substitui. Se não, representa pelos valores da tabelinha, tá? R2. Um projétil é atirado com velocidade de 400 metros por segundo ao quadrado. Então, velocidade, né? 400 metros por segundo ao quadrado. Fazendo um ângulo de 45, com a horizontal. E ele quer calcular as componentes, né? Quem é a componente AX e quem é a componente AY, certo? Então, mesma fórmula, não vai mudar, ok? Observa que essa velocidade aqui, pessoal, está representando o vetor A, tá bom? E como é que eu faço para calcular a componente do eixo X? A componente do eixo X vai ser o A, o vetor A, vezes o cosseno do ângulo. Mas esse vetor A, pessoal, é a velocidade, tá bom? Então, quem é a velocidade aí? 400. Cosseno de 45, então cosseno de 45 vale quanto? Então, resolvendo aqui a continha, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Aí o que tu faz? Divide, ó, 400 dividido por 2 vai dar quanto? 200, raiz de 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade está em metros por segundo ao quadrado. Aqui está em metro porque o módulo está em metro. Agora, por último, calcular a componente do eixo Y. Como é que eu faço para calcular a componente do eixo Y? A, né, o vetor A, multiplicado pelo seno de um ângulo alfa. Quem é o vetor A? É a velocidade. Seno de 45. Vocês têm a ideia, pessoal, de que o seno de 45 é o mesmo que o cosseno. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. 400 dividido por 2, 200. Raiz de 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado. O que a gente pode analisar aqui, pessoal? Que as componentes aí, ó, são as mesmas. Por quê? Porque o ângulo é 45 graus. Tá bom? Tranquilo aí? Vamos ver aqui a última questão. Um vetor A tem componentes retangulares de módulos AX igual a 6 e AY igual a 8. Aí ele quer calcular o módulo desse vetor A. Observa aí que ele já te deu, pessoal, as componentes. E agora ele quer calcular o vetor, o módulo desse vetor. E é muito fácil de ser identificado. Se ele te deu as componentes, então significa o que aqui? Que ele te deu o AX e o AY, ele quer encontrar o A. E como é que eu faço para encontrar esse A? Se é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o vetor A. Tá bom? E o que diz o vetor, esse teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas quem é os catetos? São as componentes. Então vai ficar assim, ó. AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Pronto, ó. Usa o teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó. Quem é o AX? 6. Então 6 ao quadrado. Quem é o AY? 8. 8 ao quadrado. Então repete esse carinha aqui, ó. Resolve essas potências. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Agora, os senhores vai somar. 36 mais 64 é 100. Agora só é tirar a raiz quadrada, né? Para encontrar o vetor A. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então, 10 o quê? 10 metros. Então, o vetor A, nessa situação, vale 10 metros. Então, toda vez que ele te dê as componentes e queira calcular esse vetor, né, use o teorema de Pitágoras para calcular, tá bom? E para eu calcular as componentes de vetor, as componentes de um vetor, não se esqueçam dessas relações matemáticas. Certo, pessoal? Gente, essa é a aula 5 sobre decomposição de um vetor, certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte. E até a próxima aula, se Deus quiser. Estudem, tá bom? Tchau, tchau!